Oi, eu sou Henrique Massaro e eu tô aqui para falar sobre mais um episódio, o quinto episódio de True Detective Terra Noturna, a quarta temporada de True Detective, num vídeo que eu já aviso que vai ser um pouco diferente dos que eu tenho feito sobre essa série. Eu sempre costumo fazer os vídeos assim que sai o episódio, e dessa vez eu não vou fazer isso porque a HBO lançou o episódio um dia antes, por causa do maldito Super Bowl. O episódio saiu no sábado, eu só fui assistir no domingo, quando todo mundo já tinha assistido, inclusive lançado suas críticas por aí, já tem várias críticas e análises no YouTube. Eu costumo ser, acredito, o primeiro canal sempre a lançar vídeos sobre as análises, sobre o episódio de True Detective, acabei ficando para trás. Então esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, mais no improviso, e inclusive porque eu estou em condições terríveis para gravar aqui no meio do nosso carnaval, mas eu não queria deixar de postar, já que a gente está fazendo análise de todos os episódios. E aí, na semana que vem eu volto ao meu padrão, fazendo a análise já assim que o episódio sair, e uma análise mais completa. Essa, como eu disse, vai ser um pouquinho mais rápida, um pouquinho mais no improviso, sem muito roteiro e nem nada assim. Todo mundo, eu acho que acredita e tem dito, e eu compartilho da opinião de que esse foi talvez aí o pior episódio dessa quarta temporada em termos de qualidade do episódio mesmo, de desenvolvimento de história. A série, eu vinha tendo várias críticas a ela ao longo de todos os episódios, mas acreditava que nos últimos dois, principalmente no último, no quarto episódio, a coisa tinha dado uma melhorada. Cheguei a dizer que a série estava voltando para os eixos, né, entrando nos eixos do que a gente espera de um episódio, de uma temporada de True Detective, mas esse episódio realmente, assim, eu acho que eles se deram uma boa perdida e foi realmente um episódio bem bagunçado. E o principal ponto para isso, eu acho que foi roteiro mesmo. O episódio foi mal escrito. A gente pode ver que é o único episódio dessa temporada, se não me engano, que tem 4 roteiristas. Então foi um episódio escrito aí a 8 mãos, e eu acho que talvez, possivelmente, isso explique um pouco da bagunça que se tornou esse quinto episódio, que, lembrando, é o penúltimo episódio da temporada. Essa temporada vai ter só 6 episódios, diferentemente das outras, da primeira, por exemplo, que teve 12 ou 13 episódios, se não me engano, acho que foram 12, e a história teve realmente tempo para se desenvolver, né, para avançar, pra gente conseguir entender melhor os personagens e tal, porque eu acho que True Detective é uma série que precisa não de muito tempo, como eram as séries antigamente, de 20 e poucos episódios, mas esses 12 aí eu acho que são fundamentais pra gente conseguir comprar os dramas das personagens, os conflitos internos, os conflitos entre elas, conseguir realmente se importar com elas, porque isso eu acho que é um ponto que tem acontecido aqui. A gente dificilmente se importa com essas duas personagens protagonistas e com os demais personagens da série em geral. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui desse episódio. A gente tem uma grande cena de protesto, né, contra a mina dos indígenas ali, do povo nativo daquela região do Alasca, em que, teoricamente, né, a gente compraria a briga deles muito fácil, né? Eles são claramente os oprimidos ali e tal, e estão protestando, né, contra a poluição no local. Os caras estão deixando a água preta, tá provavelmente causando vários problemas, tem vários bebês nascendo mortos. E mesmo assim a gente não consegue se importar muito, porque a gente não tem tempo suficiente, e aí também é uma questão de talvez o material não ter sido trabalhado com o tempo que tinha, o roteiro não ter sido mais bem trabalhado, pra gente conhecer bem esses personagens, se importar realmente com a luta deles e tal. Não, simplesmente é uma coisa que tá acontecendo ali, a gente observa e não consegue nem comprar um pouco essa ideia dos mocinhos e os bandidos. O mesmo pode ser dito dessa mineradora, que pelo jeito é quem tá por trás de todos os crimes e tudo que tá acontecendo, e nem assim a gente consegue ter muita raiva deles, porque a gente não conhece eles são pessoas que não aparecem. Agora apareceu a presidente, diretora da mineradora, enfim, mas também é uma personagem que ela é introduzida e ela aparece ali encomendando a morte de um cara, mas também não anda muito. A gente não consegue nem ter raiva dos supostos vilões da série. Então isso é um problema. Eu acho que a falta de tempo, mas também o material não ter sido tão bem trabalhado a ponto para poder usar essa falta de tempo a seu favor. Existem várias minisséries, por exemplo, Mare of Easttown é uma minissérie, são poucos episódios, e a gente consegue naquele pouco período se importar com os personagens, entender os conflitos e tal, e aqui em True Detective não está acontecendo. Inclusive, nesse episódio tem um outro ponto que eu queria comentar, que é que diz respeito às duas personagens principais. A Navarro tem a questão dela ter perdido a irmã no episódio passado. Isso parece que é uma coisa que não impactou ela, impactou, mas simplesmente não está sendo nem comentado.
ela tem essa questão das alucinações muito fortes, que até agora a série não explicou bem o que quer dizer, se é por causa da água, se é porque ela tem poderes sobrenaturais, o que exatamente está acontecendo, e eu acho que não vai explicar. Quando eu digo que não vai explicar, eu não quero que a série desenhe para nós, isso está acontecendo por causa disso, disso, disso. Não, mas que simplesmente fique pelo menos no ar, que seja sugerido, que seja pincelado e a gente possa ter a nossa própria interpretação, chegar às nossas próprias conclusões. Mas por enquanto não tem nada disso. E ela é uma personagem que ela, né, enfim, ela realmente ela não... A questão da perda da irmã era pra ser a grande questão dela. Ela nesse episódio chega a ter uma cena em que ela caminha em direção ao oceano, né, parecido com o jeito que a irmã acabou se matando, e também é uma coisa que passa depois, a gente não fica nem pensando muito sobre isso. E o outro caso é a da Jodie Foster, né, a personagem da Danvers. Que assim, a Jodie Foster é uma das grandes atrizes da sua geração, é uma atriz, uma lenda do cinema, vencedora de 2 Oscars, agora está indicado por mais um Oscar pelo Nyad, né? E existem momentos nesse episódio que a gente pode até ser crítico né, negativamente à atuação dela. Que a forma como a personagem reage a algumas coisas, a alguns conflitos, mas sendo a Jodie Foster, eu sou muito mais inclinado a dizer que o roteiro que deram para ela trabalhar é muito pobre do que dizer que ela está entregando uma atuação ruim. Acho que ela também deve ter a parcela de culpa dela, mas o roteiro realmente, as falas, os diálogos, os conflitos ali entre ela e o Pryor, ou entre ela e o Hank, são coisas que... Ou até com o próprio lá, o policial, o cara político, que ela tem um caso, que é o cara que está sendo né, de certa forma manipulado pela mineradora e tal. Tudo são diálogos que nem no momento que era para ter um clímax ali de embate mesmo entre elas, as pessoas, a gente fica... parece uma coisa um pouco forçada, porque eu acho que não tem elementos realmente para que ela trabalhe isso. É uma personagem que eu vinha gostando, a maneira como a Jodie Foster vinha interpretando, eu tava achando interessante, uma mulher mais casca-grossa, assim, e que não gosta de falar muito dos seus problemas, das suas questões, e eu acho que nesse episódio aqui mostrou o quão fraco é o texto que ela tem para compor essa personagem. Dito tudo isso, do ponto de vista de desenvolvimento da história, a coisa andou, né? Só que eu acho que de uma maneira muito forçada. Talvez por essa falta de tempo, eles não saberem trabalhar com isso, os caras resolveram, né, a toque de caixa, fazer as coisas andarem. Descobriram lá que elas vão ter que entrar na caverna, e esse vai ser a grande questão do próximo episódio, na caverna onde a NK foi morta ou foi encontrada. Descobrimos que o Hank, o policial, né, foi o cara que moveu o corpo de lugar e que ele tem um envolvimento maior do que talvez se imaginava. E aconteceu a grande questão, que é agora o Pryor ali, o policial jovem que é filho do Hank. Agora ele tem também assim como elas, uma grande coisa a esconder. Elas, no caso, o Wheeler, né, que tá voltando à tona, que elas mataram o cara, disseram que o cara se suicidou. Na verdade não, né, o cara que tinha matado a jovem quando elas trabalhavam juntas. E elas contaram isso pra ele, a Danvers contou mais ou menos isso pra ele no episódio anterior, e nesse ficou claro que elas tiveram essa participação. E agora, assim como elas, ele também tem algo a esconder, que é uma coisa gravíssima, né? Ele matou o próprio pai ali pra defender a chefe de polícia, pra defender a Danvers. Numa cena que ela é mal escrita, como eu achei que foi todo esse episódio, e até mal dirigida. A gente não fica tenso em nenhum momento da cena, e a gente não parece que nem se impacta tanto com a gravidade do que acabou de acontecer, de um filho matar o pai. Primeiro porque talvez ele não precisava ter atirado na cabeça do cara, ele poderia ter tentado desarmar, ele poderia ter dito para ele soltar a arma, e ali ele acaba matando ele, e a coisa nem tem muito tempo de ser digerido o que aconteceu. Ele diz que ele vai limpar tudo e elas vão pra caverna. Então assim, um episódio que eu achei realmente bem bagunçado. Eu acho que para salvar essa temporada a gente deveria esperar um episódio fabuloso, formidável nesse 6º episódio, para não só explicar tudo, mas para fazer a gente comprar a ideia de tudo que está acontecendo. E infelizmente eu tenho que dizer que em todos esse nem se fala, mas em todos os outros episódios que tiveram até agora, True Detective Terra Noturna não mostrou a qualidade que seria necessária para entregar nesse 6º e último episódio. Então eu tô com as esperanças bem baixas, infelizmente, mas vamos assistir, vamos ver o que essa série tem para nos entregar. E como eu disse, na próxima semana, assim que eu assistir o episódio, eu gravo o vídeo, tento fazer uma análise mais completa. Essa realmente foi mais rapidinha aqui pra gente, só para não deixar de postar, né, para não deixar de cumprir aí a meta de analisar todos os episódios. Espero que vocês entendam a falta de cenário e tudo mais. Fiquem comigo pro próximo episódio pra gente conseguir concluir essas análises aqui, beleza? Era isso que eu tinha para dizer. Até o próximo vídeo e tchau!